Das geleiras lá do norte até as praias tropicais aqui do sul, o continente americano é, sem dúvida, uma terra de contrastes. Hoje, a gente vai mergulhar na geografia, na história e nas culturas que fazem desse lugar algo tão diverso e tão importante para o mundo todo. Vamos nessa? Para começar, já lanço uma pergunta que parece um quebra-cabeça. O que o gelo do Canadá e as praias quentinhas do Brasil podem ter em comum? Olhando assim de primeira, parece que nada, né? E a resposta é que os dois fazem parte do mesmo supercontinente. A América, pois é, uma massa de terra tão gigantesca que consegue unir paisagens e climas que parecem vir de planetas diferentes. Para a gente entender a América de verdade, o ponto de partida tem que ser a sua geografia, que é simplesmente impressionante. O continente é todo desenhado por oceanos gigantes e cadeias de montanhas monumentais que acabaram moldando toda a sua história. Olha só que interessante. Todo o continente americano está localizado no hemisfério ocidental. De um lado, a leste, ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Do outro, a oeste, pelo Pacífico. E essa posição, claro, influencia tudo, do clima até a biodiversidade. Essa localização entre dois oceanos é um ponto-chave. Mas fica a pergunta: como será que surgiram aquelas cadeias de montanhas enormes, como as montanhas rochosas lá na América do Norte e a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul? A formação das montanhas é um processo, uau, de uma força colossal. Pensa assim, a crosta da Terra é formada por placas gigantes, as placas tectônicas, que estão sempre se movendo. Quando essas placas se chocam, a energia é tão absurda que a Terra literalmente enruga e sobe, formando essas cordilheiras incríveis. E por falar em coisas gigantescas, se liga nesse número: 6.992 quilômetros. Essa é a extensão do rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume de água. Ele é como se fosse uma artéria vital pulsando bem no coração da América do Sul. Os rios são importantíssimos para o continente. O Amazonas, por exemplo, é uma estrada de água, super essencial para o transporte, e ele sustenta a vida na maior floresta tropical do planeta. Já lá no norte, o rio Mississippi é a espinha dorsal da agricultura, irrigando as planícies superférteis dos Estados Unidos. A diversidade de climas na América é uma coisa de louco. Como o continente é muito comprido, indo de norte a sul, ele passa por quase todas as zonas climáticas. A gente encontra desde o clima polar, lá no extremo norte, passando pelos climas temperados, até chegar nos tropicais aqui pertinho da linha do Equador. Agora, vamos dar um pulo da geografia para a história. O jeito como a colonização europeia aconteceu aqui acabou dividindo o continente e criou duas regiões com caminhos e destinos bem diferentes. A história moderna da América começa a mudar lá pelos séculos XV e XVI, quando os navios de espanhóis e portugueses chegaram por aqui. Um tempinho depois, no século XVII, foi a vez dos ingleses e franceses chegarem e montarem suas colônias, principalmente na América do Norte. E aqui está o pulo do gato para entender as Américas de hoje. Existiram basicamente dois modelos de colonização. Um foi o de povoamento, em que o objetivo era construir um novo lar, desenvolver a terra e criar uma nova sociedade. O outro foi o de exploração, que tinha um foco bem diferente: extrair o máximo de riquezas possível e mandar tudo para a Europa. Essa diferença histórica acabou levando à divisão que a gente conhece hoje, com duas grandes regiões culturais e socioeconômicas, a América Latina e a América Anglo-Saxônica. E por que América Latina? O próprio nome já dá a dica, né? É porque a maioria dos países dessa região foi colonizada por Portugal e Espanha. E as línguas que eles falam, o português e o espanhol, vêm do latim, simples assim. Já a América Anglo-Saxônica é formada principalmente pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Lá, a colonização mais forte foi a dos ingleses, que levaram o idioma inglês e aquele modelo de povoamento, focado em construir uma nova nação no novo território. Em contrapartida, a América Latina, que vai do México até a Argentina, foi colonizada em sua maioria por espanhóis e portugueses, e o modelo que predominou foi de exploração, com foco total na retirada de recursos. E as consequências desse modelo de exploração a gente sente até hoje, sabia? Ele deixou uma herança de problemas sociais e econômicos bem profundos, como a pobreza e uma desigualdade muito grande, que ainda são desafios em muitos países da região. Bom, depois dessa viagem pela América, que tal um quiz rapidinho para testar os conhecimentos? Vamos lá!
Primeira pergunta, bem fácil. Quais são os 2 oceanos que banham o continente americano? Segunda pergunta, qual desses países não faz parte da América anglo-saxônica? Canadá, México ou Estados Unidos? A resposta certa é o México. Ele faz parte da América Latina. Pergunta número 3. A exploração de recursos só para enriquecer a metrópole europeia foi a principal característica de qual tipo de colonização? Foi da colonização de exploração, isso mesmo. Quarta pergunta, de verdadeiro ou falso. O rio Amazonas é o maior rio do mundo. E a resposta é verdadeiro. Ele é o maior do mundo em volume de água. E para fechar nosso quiz, por que a América Latina se chama assim? Porque a maioria dos países da região fala idiomas que vieram do latim, como o português e o espanhol. Mandaram bem! Arrasaram no quiz. Agora chegou a vez de todo mundo participar ainda mais. Então, fica um desafio para deixar aí nos comentários. Com tanta paisagem incrível, das geleiras da Patagônia até as florestas do Canadá, qual lugar da América seria o seu destino dos sonhos? Conta pra gente! E por hoje é isso, pessoal. Se essa nossa análise ajudou a entender um pouco melhor o continente americano, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada e, claro, deixar aquele like. A gente se vê na próxima.